Olá, muito boa tarde. Meu nome é Sérgio Vitor, sou terapeuta em dependência química, alcoólica. Vim aqui hoje fazer esse vídeo rápido para vocês, para falar um pouco sobre recuperação, da dependência química e também do alcoolismo, né, que são problemas de saúde pública aí que estão na nossa sociedade, matando nossos jovens e também pessoas de mais idade. Hoje eu quero falar um pouco sobre plano de prevenção à recaída, e falar de um tópico bastante importante e talvez fundamental, que são as situações de risco. São situações consideradas de risco, né? Aquelas que são facilitadoras de uma recaída. Muita gente acha que só evitar pessoas, lugares e hábitos já é o bastante. E isso é demasiado simplista. Isso é muito pouco para um dependente químico, né? Haja visto que a grande problemática da dependência química é a forma que o indivíduo lida com a própria vida, a inabilidade de sentir, né? De lidar com os sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Ele tem inabilidades constantes de lidar com esses sentimentos e por isso, muitas das vezes, geralmente, ele busca o uso de substâncias para poder lidar com esses sentimentos, né? Se eu for perguntar aqui na instituição, por exemplo, né, a maioria deles lidavam com qualquer tipo de sentimento da mesma forma, usando substância. Se era Natal, aniversário ou velório, eles usavam drogas. Ou seja, na alegria e na tristeza, eles lidavam com esses sentimentos fugindo da realidade, né? Então, assim, uma das situações consideradas de risco para um dependente químico, depois que ele sai da instituição, né, haja visto que ele está aqui num lugar protegido, né, um ambiente livre de drogas, onde ele aprende a lidar com os sentimentos sem uso de substâncias durante um período. Logicamente ele vai precisar levar isso para a vida toda, né? Então, uma dessas situações consideradas de risco são os estados emocionais negativos, né? Aqueles sentimentos ruins onde outrora ele lidava com o uso de substância. A gente aqui na instituição, eu como terapeuta deles, costumo dizer para eles que a vida não vai deixar de ser vida porque eles pararam de usar, né? As frustrações, as tristezas, né, continuarão a vir, né? O ciúme, a inveja, a inibição, a rejeição, a tristeza, a raiva, né? Elas vão continuar vindo, né? E algumas 24 horas atrás eles lidavam com isso usando drogas, e hoje isso já não é mais sugerido, né? O sugerido é passar pelos percalços da vida limpo, né? Encarar de frente as situações de risco e não usar, né? Grande parte desses sentimentos eles nem vão saber dar nome, né? Porque muitos deles acostumaram durante toda uma vida a lidar com esse tipo de sentimento da mesma forma. E quando sai lá fora, tem a problemática familiar, né? Que também é outra situação considerada de risco. Os conflitos familiares são bastante corriqueiros de recaída, né? O dependente de álcool e drogas às vezes não sabe lidar, muitos deles não sabem lidar com a desconfiança, né? Com o preconceito da própria família. Eu já tive casos de pais falarem para mim assim que o filho é vagabundo, que isso é coisa de vagabundo, né? E esse pai, quando foi sugerido a ele que buscasse informação sobre a doença, né? Porque a dependência química é uma doença, né? Existe um CID catalogado na Organização Mundial da Saúde, CID-10 F19, que fala sobre isso, né? É uma doença progressiva, é incurável, é crônico. Então não sou eu que estou falando, é a Organização Mundial da Saúde. E muitos dos pais, né,
tem um preconceito contra o próprio filho, né, ou contra o próprio esposo, ou contra o próprio marido, né, e taxam eles de vagabundos, safados, né. Isso não é verdade. Quando você está em frente a um dependente químico que já perdeu o controle, você está diante de uma pessoa bastante doente, que precisa de ajuda e não de preconceito, né? Logicamente, a família, durante vários anos, foi condicionada àquele comportamento autodestrutivo que o dependente apresentava, né? E quando interna ele e ele sai da instituição, a família, logicamente, né, é uma coisa bastante natural, vai desconfiar, vai, né, cobrar, né, desentender muitas vezes, né. O perigo disso tudo é o dependente químico não saber lidar com isso naquele determinado momento e voltar a usar, ou precisar de uma desculpa para usar e usar essa desculpa para poder voltar a usar a substância. E aí vem a recaída. Então qual que é a sugestão, né? A sugestão é que a família do dependente de álcool e drogas também busque ajuda durante o período que ele está aqui na instituição internado, né? E que vocês comecem a cuidar de vocês, para que vocês comecem a cuidar deles. Existem vários grupos de ajuda, né? Grupos de auto e mútua ajuda para os codependentes, né? Que só nada mais é do que a família do dependente químico, né? O Amor Exigente, o Alanon, o Naranon, né? São grupos maravilhosos que estão aí para ajudar as famílias dos dependentes a poder lidar com a própria doença, com a doença dos seus filhos, dos seus maridos, né? Dos seus entes queridos. Então esses conflitos familiares eles podem ser muito bem geridos se a família buscar tratamento também, né? Porque assim, olha como eu vejo que o sistema familiar ele está doente. O dependente químico é aquele que demonstra que o sistema está doente, né? A maioria, não vou generalizar, mas a maioria dos dependentes químicos vem de famílias disfuncionais, né? De pais separados, de muitos conflitos em família, né? E então o que acontece? O sistema familiar é doente. O dependente químico ele é o emergente, é aquele que está demonstrando que existe um problema dentro da família, né? E como ele está usando droga, ele tem um comportamento muitas vezes ilícito, né? Mentiras, né? Juramentos não concretizados, né? Promessas não concretizadas, a família opta por internar esse indivíduo, sem saber que é o sistema que está doente também, né? E aí eles internam o rapaz aqui comigo e ele fica aqui durante 180 dias ou 270 dias, 6 ou 9 meses, né? Tendo reuniões terapêuticas e conscientização comigo todos os dias, né? Sobre dependência química, plano de prevenção à recaída, partilhas de sentimento, reunião de passos, né? Terapia racional emotiva, né? Atendimento psicológico, né? Ele volta a cumprir os horários, né? Tem horário para almoçar, tem horário para acordar, tem horário para fumar, tem horário para tomar banho, né? Então ele está sendo reeducado durante esse tempo, né? Só que o sistema continua doente. A família acha que o dependente químico é o único que precisa de ajuda por ele estar com aquele comportamento autodestrutivo. E eles não buscam ajuda, né? Eles continuam lá, doentes, sem saber. E aí, quando o tratamento do dependente químico aqui termina, ele volta para o seio da família, ele volta para o sistema doente. E esse dependente químico, esse indivíduo, ele vai adoecer novamente. Mesmo que ele
busque recuperação, né? Se ele não tiver base familiar, dificilmente ele vai se recuperar. E ele pode vir a ter uma recaída. E se ele tiver uma recaída, esse sistema que continua doente vai internar ele de novo, né? Porque ele voltou a usar droga, ele voltou com aqueles comportamentos, né? Então, qualquer sugestão minha como terapeuta em dependência química, né, e trabalho com famílias também, é que vocês busquem ajuda, né? Enquanto o seu ente querido está aqui dentro, busquem ajuda, procurem ajuda, né? Vá aos grupos, procurem psicólogos da área, né, que trabalham com dependência química, né, e alcoólica. Busquem informação, procurem, pesquisem, né, estudem, né, para que esses conflitos familiares que aqui estão aqui no meu computador, né, eles aconteçam, mas que aconteçam de uma forma mais saudável, né? Sem cobrança, sem desconfiança, que esses conflitos sejam para que algo melhor aconteça dentro dessa família, né? Outra situação considerada de risco, mais uma delas, são as pressões sociais, né? Que o dependente muitas vezes sofre quando sai, né? Vários deles saem de uma vida desregrada, muitas das vezes sem estudo, sem profissão, né? E voltam para a sociedade da mesma forma. E aí eles vão tentar começar uma vida, né? Eles vão tentar começar do zero, independente da idade que estejam, eles vão tentar começar alguma coisa, né? E pode acontecer do preconceito, da rejeição, né? Da discriminação, do desemprego, a inabilidade dele de lidar com o não pode vir a frustrá-lo, né? E ele pode vir a recair, né? Existe também situações de risco consideradas dentro do ambiente de trabalho, né? Aquele happy hour no fim do expediente, na sexta-feira, né? Todo mundo sai para tomar uma e tá lá o alcoólatra, que ninguém sabe que ele é alcoólatra, sendo convidado para ir fazer um happy hour com o pessoal do trabalho no fim do expediente. E ele fica se sentindo um peixe fora d'água, né? Ele recusa os convites, os amigos começam a muitas vezes a fazer chacota, a perguntar, né? E aqueles velhos hábitos podem voltar, ele pode achar que consegue ir lá e tomar um refrigerante com os amigos, que não vai dar nada, né? Isso é bastante perigoso, né? Haja visto que uma das sugestões de recuperação é evite pessoas, lugares e hábitos. Eu não frequento lugar onde tem bebida alcoólica, onde tem uso de drogas, né? Álcool é droga, então eu não frequento bar, boteco, né? Eu não vou para esse tipo de ambiente, não é ambiente mais para mim, correto? Muitas das vezes esse dependente químico ele volta a estudar, né? O meu caso, por exemplo, né? Eu voltei a estudar depois que eu fiquei limpo, eu estou indo para 9 anos limpo, né? Então depois que eu fiquei limpo, eu terminei meu 2º grau, eu prestei vestibular e hoje eu estou fazendo faculdade de psicologia. E dentro da faculdade, né? Dentro da escola eu conheci várias pessoas usuárias de droga, né? Eu não me socializei com nenhum deles, né? Eu não tenho amizade com nenhum deles, né? Eu procurei pessoas saudáveis para me relacionar, né? Pessoas que não usam drogas, que não bebem, né? Esse é minha prevenção de recaída, é o meu plano de prevenção à recaída, bastante severo comigo mesmo, né? E esse dependente, quando ele está despreparado, né, num lugar como esse, né, a pressão dos amigos é bastante, a pressão do meio, né, a influência dos amigos, né, principalmente daqueles novos amigos que convidam esse dependente para estar
junto dele sem saber do problema dele, lógico, é uma coisa inconsciente, tornam-se pessoas perigosas para a recuperação desse indivíduo, né? Outra aqui que eu estou vendo aqui, né, são uma situação de risco, diversão e prazer, né? As comemorações, as festas, bares, boates, né? A companhia de pessoas que estão bebendo ou usando substância, né? É muito necessário que ele faça a inclusão de evite, procure na recuperação dele, evite pessoas, lugares e hábitos, né? Evite sentimentos ruins, evite pessoas que bebem, que usam. Fato é que eu vejo a problemática bem mais a fundo do que ela realmente é, né? Um dos fatores substanciais de recaída que eu vejo acontecer muito são festas de família, né? Infelizmente a realidade é essa. Famílias que não têm problemas com álcool, né, ou drogas, ou outras drogas, e conseguem manter um controle, bebem socialmente, né, e esquecem que o dependente de álcool e drogas, ele perdeu o controle, ele jamais voltará a ter o controle do uso novamente. E às vezes ele sai de um tratamento aqui, ó, e a família faz uma festa lá, regrada a bebida alcoólica, né? Nossa, agora ele tá limpo, vamos lá, vamos comemorar. Já vi acontecer demais isso, né? Isso é bastante triste. Por isso a necessidade da família buscar ajuda e entender que eles precisam mudar também velhos padrões de comportamento, né? Comemorações, né, e festas que estão escritas aqui, essas comemorações dentro de casa é muito perigosa, né? Então assim, eu sugiro, né, a sugestão que fica é que depois que eles saiam, né, não tenham objetos de uso, sabe? Não tenham objetos que remetam ele àquela velha antiga maneira de viver, né? Garrafas de bebida alcoólica, né? Copos que ele costumava beber cerveja ou outro tipo de bebida, né? Isqueiro, cinzeiro, cachimbo, né? Essas coisas, né, que remetem ele à ativa dele, que isso seja tirado de dentro de casa, né? Acho que a gente chegou num ponto bacana, né, para mim fazer o encerramento, né? Falei pouquinho aqui, ainda foram 18 minutos, sobre as situações consideradas de risco, onde o indivíduo fica vulnerável a uma recaída, né? Falei um pouquinho delas, bem por cima, né? Superficial, né? E eu agradeço a atenção de vocês. Meu nome é Sérgio Vitor, eu sou terapeuta, eu estou limpo hoje, há 8 anos, 9 meses e 6 dias. Mas o dia importante é o dia de hoje. Um beijo no coração de vocês, até a próxima.